Estamos hoje mais uma vez aqui com os nossos vídeos para explicar para vocês a Torá no nosso Deus e vamos começar com a Brahá, que se inicia o estudo da Torá, conforme nós temos dito no Sidur, página 17. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher קידשנו במצוותיו וצוונו לעסוק בדברי תורה וערב אדוני אלוהינו הציב לסורסי בפנים ישראל לפני אנחנו לישראל מהם ישראל כולנו יודעים שמנו שמע ברכת אדוני חמת עולם וישראל ברוך אדוני מלוך עולם שבח ומסתורסי ברכת אדוני נושא התורה. Amém. Pois bem, para esta semana foi para Shahazino, significa ouvir. E o próprio fato de o verbo ser conectado com a fala, iremos discutir esses aspectos importantes da fala, que é algo muito importante no judaísmo. Então, primeiramente, vamos citar a própria Parashá, Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 32. Ouvi, ó céus, e falarei. Ouça a terra os ditos da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, caia como orvalho o meu discurso, como o vento de chuva sobre a grama, como as gotas de chuva sobre a erva. Quando mencionar o nome do Eterno, dá grandeza ao nosso Deus. Ainda que ele seja forte, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel, sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, fazem mal a si mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. E é essa sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. Bem, no final da Parashá, se ensina que Moshe e o Yoshua citaram e cantaram esse hino de Teshuvá ao povo judeu. E os nossos sábios se prendem ao fato de que, embora Moshe tivesse mudado o nome de Yehoshua, a qual conhecemos por Josué, ele escreve o seu nome novamente como o que os seus pais lhe deram no início, Oséias, Oshea, porque Rashi comenta que Yehoshua ele continua sendo humilde da mesma forma que antes de ser nomeado líder do povo judeu. Pois bem, com base no ensinamento dos nossos sábios, iremos justamente fazer um debate construtivo através de vários rabinos para que entendamos como é importante nós nos afastarmos de qualquer tipo de Lashon Hara, em hebraico, significa má língua. Ora, todas as passagens que acontece alguma coisa que as pessoas falam mal de alguém tem um castigo. Um exemplo disso pode ser quando Miriam, no capítulo de número 12 de Bamidbar, Números, falou mal de seu irmão e ficou leprosa. Outro exemplo, os 10 espias falaram mal da terra prometida e ficaram sujeitos à morte e morreram por causa disso. Cora tinha incitado uma rebelião contra Moshe, falando mal de Moshe, de Aharon, de Miriam. No final, o destino dele foi ao Guerrinon, que as pessoas conheceriam como o inferno, o abismo. Pois bem, para que nós venhamos nos conectar de fato a esse significado profundo, nós lemos que quando o povo de Israel saísse da questão de obedecer a Torá e passasse a desobedecer, Deus fala no livro de
Deuteronômio 32, 24, que seriam consumidos por demônios, das quais um desses tipos seriam com o veneno do que se arrastam no pó, assim como as cobras. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o Lashon Hara. O Lashon Hara, ele, na visão judaica, tem 5 classificações. E cada um diferente um do outro. Esses 5 aspectos correspondem aos 5 níveis da alma, que é Nefesh, que está mais ligado à sua vida biológica, ao sangue animal, como podemos ler na Torá, que diz no livro de Levítico, o sangue está associado à alma, Nefesh. Ela está associada aos aspectos práticos da vida. Por isso, as mitzvot se associam a Nefesh. Sobre a Nefesh, a Urua. Urua representa sensibilidade, emoção, algo que também existe nos animais. E essa sensibilidade muitas vezes pode se refletir num desejo de retificar-se, de buscar o Criador e de sentir a brisa dele profética vir sobre a vida da pessoa e que se manifesta sobre a arte poética, como Moshe. Deuteronômio 32 é uma poesia lírica em forma de profecia. Temos também Elisha, que pediu para que o menestral tocasse a harpa para ele, e ele assim se inspirou e deu uma profecia ao rei daquele momento na história de Israel. Também temos Davi, todos os terrilim são profecias, por exemplo. Por isso não se espante pelo fato da Haftará da semana, do livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, corresponder ao Salmo de número 18. Isso é comum, porque Terrilim são várias profecias, não é somente poesias de canção. Shir HaShirim, por exemplo, é uma outra forma poética e encapsulada de dizer a relação entre Deus e Israel e mostrar de forma não revelada uma profecia que deveria acontecer e que em breve se concluirá com a chegada do meu amado, que é uma referência a Mashiach. Então, podemos começar essa aula citando um provérbio das nações que fala: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca me machucarão. Será que isso é verdade? Porque o poder da fala define o homem e o constrói quando essa palavra ela tem origem benevolente, e quando ela é mal empregada, tem o poder de destruir o ser humano e o próprio universo. O que será que significa isso? Então, nós vamos aprender que o Lashon Hara ele acaba desvirtuando o ser humano. Estamos nos baseando numa lição existente do grupo Morachá, que é utilizado diversos debates entre os escritores da literatura judaica, rabinos, e por isso vamos citá-los. Rabino Yitzhak Berkovitz, Hafetz Haim, uma lição a cada dia, fala que a tal característica da palavra molda o destino do povo judeu.
Quando pesquisamos sobre a mitzvah de forma correta de falar e a transgressão simultânea do Lashon Hará, um fato fica claro. Nós não estamos lidando com um assunto comum. As repercussões cósmicas desse tema são tão intensas que elas literalmente moldaram o destino do nosso povo. É difícil imaginar que qualquer religião faria uma afirmação tão radical quanto dizer que Deus mesmo escolheu não sentar na sua casa na terra, que o seu povo está exilado há 2000 anos devido às palavras que saem das nossas bocas. O que significa isso? Uma explicação talmúdica fala que o templo sagrado foi destruído naquele tempo devido ao ódio gratuito Sinat e Hina. E como o ódio se manifesta através de palavras que causam muita destruição entre os homens. Por exemplo, uma declaração de guerra feita por um presidente ou por um rei precisa ser feita no Congresso, precisa ser feita de forma pública e deve-se utilizar as palavras que eu declaro guerra contra o país tal pelo motivo tal e nós achamos que isso é justo combater contra esse país. Isso é um nível muito sério porque muitas vidas ficam sujeitas à morte, mesmo a pessoa criando um instituto jurídico conhecido como o Exército. Para Deus, isso é muito grave. Então, pense nas muitas vidas que pereceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial ou em outras guerras. E como judeu, se lembre das guerras que Israel teve que passar pela defesa da terra prometida e quantos têm sido abatidos para defender a Terra Santa. Então, o poder que nós exercemos quando nós falamos é muito mais além do que percebemos. Aí utiliza-se uma simples metáfora. Imagine que alguém vai até um caixa eletrônico, coloca seu cartão e pensa que de repente ali fez uma transferência de R$ 5 para uma outra conta. E de repente o gerente anuncia para aquela pessoa parar com tudo ali porque houve uma falha no sistema e 170 bilhões de dólares foram transferidos de um país para o outro. A pessoa viria de se surpreender e ficaria pensando: como que eu vou resolver isso? Isso é impossível se resolver. E agora? Então a pessoa vai pensar várias coisas, vai ficar com muito medo, porque 170 bilhões de dólares é impossível de alguém sozinho pagar. Então, do mesmo forma também é o fato de que na filosofia judaica uma palavra tem um poder de repercussão maior do que as pessoas imaginam. Então, é interessante que a filosofia judaica demonstra que o fator-chave poderoso no nosso relacionamento com Deus e na vida que temos com as outras pessoas que estão à nossa volta, como judias, necessitam de que eliminemos o Lashon Hará, porque o Lashon Hará faz a pessoa perder o Olam Rabá, perder o intelecto do conhecimento da Torá e faz com que a pessoa se torne um ímpio. Tais consequências são terríveis. Gaon de Vilna diz que a fala correta é o único e maior fator de determinação da porção da pessoa no Olam Rabá. Um exemplo disso é na Midrash de Vzot HaBraha, quando Yehudá tinha se comprometido a trazer de volta seu irmão Benjamim, falando: olha, eu seja banido por todos os meus dias se eu não trazer meu irmão Benjamim. Ele trouxe seu irmão, só que as palavras dele teve uma repercussão muito grande. Os nossos sábios ensinam que quando o povo de Israel saiu do Egito, as 12 tribos levaram o ataúde de seu líder respectivo. Com exceção da tribo de Levi, que acabou levando Levi juntamente com Yosef.
Então, os efraimitas e os menassetitas, eles acabaram levando foi Efraim e Manassés. Então, o que acabou acontecendo foi que os ossos de Judá se desconectaram e, ao mesmo tempo, no Olam Rabá ele não podia entrar. Então, Moshe fez uma oração e disse: Senhor, faça Judá herdar sua porção. Então, os ossos se reconectaram e ele pode ser recebido na academia celestial que existe nos céus. Diferentemente dos costumes pagãos, que as pessoas pensam que o céu, a pessoa vai ficar lá cantando junto com os outros anjos, etc. Não existe. O que existe no céu são estudos muito elevados, muito fortes espiritualmente, que na nossa corporeidade física não podem ser estudadas, porque com um pequeno conhecimento que o ser humano tem aqui na Terra, veja quanta destruição ele causou. Veja que o ser humano, se quiser, pode fazer uma ogiva nuclear e explodir um país. Então é muito perigoso certos ensinamentos. Por outro lado, se nós nos aderirmos ao Lashon Hatov, a linguagem positiva, iremos fortalecer nossas orações como um arqueiro que vai apontar sua flecha e atingirá o alvo. Deus ele não ouve pessoas negativas. A pessoa fica falando minha vida é assim, outro, aí fica só focado em coisas banais que não tem nenhuma fonte de ser e de sentido na aplicação halárrica da Torá. Então, essa pessoa não é ouvida a oração dela, infelizmente. A oração dela serve para alimentar os espíritos maus, o ego, ou até mesmo outras forças ocultas. Então, é importante que a pessoa entenda que, através do Lashon Hatov, também o estudo da Torá acaba tendo mérito, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele está estudando, e ele vai prosseguir no conhecimento, e Hashem vai proteger ele, vai vir Brahot, e assim ele vai ser abençoado. Então, por isso que David dizia em Terrilim, Salmos 34:14, quem quer a vida? Qual é o homem que deseja a vida? É aquele que cuide de sua língua. Tem até uma parábola interessante que certa vez lá na Europa tinha um vendedor, alguns dizem que foi na Palestina mesmo, e aí fica ao seu critério decidir. Mas a parábola diz o seguinte, que tinha o mercador gritando, eu estou vendendo a vida, eu estou vendendo a vida, eu estou vendendo a vida eterna. Então, um rabino fica interessado e fala, então qual é o remédio? Primeiro me paga, e aí depois eu vou te dar o remédio. Aí ele cobra lá 5 shekali e fala, o remédio está escrito Terrilim 34:14. Quem deseja a vida eterna, guarde a sua língua. Ah, o rabino falou, você me enganou, me devolve os 5 shekali. Não, não te enganei. Eu disse que ia te vender o remédio, agora é só praticar esse remédio. O remédio é assim também, né? O médico fala, você vai tomar. Não tem nenhuma probabilidade de que aquele remédio venha surtir efeito no seu organismo. Por quê? Porque mais à frente, no livro de Bereshit, vamos entender que Deus criou o ser humano como uma única entidade na Terra. Não existe um igual ao outro, de fato. Então, cada organismo responde a substâncias químicas farmacêuticas de forma diferente. Ninguém pode garantir, toma esse remédio que vai resolver e tal. Pode ser por analogia, mas não que vai resolver. Por isso tem os efeitos colaterais e outras coisas mais. Então, conta-se uma parábola para que nós entendamos esse problema do Lashon Hara. Certa vez o rabino Hafetz Haim, ele estava com um colega numa viagem de 3 dias para realizar um compromisso, fazer um propósito de vida. Muitos que não conhecem, Hafetz Haim, ele dedicou toda a sua vida a justamente não praticar Lashon Hara. E aí você vai falar que isso na nossa geração é impossível, mas é devido ao fato que a gente acabou de ler aqui na Parashá Ha'azinu.
É uma das maldições que veio sobre o país. As pessoas começam a ficar com desejo de falar mal das coisas porque as coisas estão sendo mal governadas e estão sendo direcionadas para o ego e a satisfação de pessoas que visualizam não o governo para o povo, mas o governo para o seu partido, para o seu próprio ego. Então é muito triste o que acontece no nosso país. Fica aqui a nosso comentário resumido da situação política e estrutural estabelecida nesse país, que devemos realmente orar para que Deus proteja aqueles que são tementes a Ele. Então, não fique assustado. Os que temem ao Eterno no mundo é só 0,001%. Então, 99,99% da humanidade tem, de fato, uma probabilidade imensa de viver as pragas que se abateu sobre o Egito. Então, voltando ao entendimento sobre o Lashon Hara, Hafetz Haim ele escreveu um livro sobre isso, sobre o Lashon Hara, e dedicou-se a esse propósito de nunca falar Lashon Hara. E aí eles estavam lá na Polônia e se estabeleceram numa hospedaria, e quando uma mulher percebeu, a dona da hospedagem, que eles eram rabinos, lhe fez a melhor refeição da sua hospedagem, e aí perguntou para eles: olha, o que vocês acharam da minha comida? Não tinha sido ela a cozinheira. Então eles disseram: o Rai disse que sim, estava excelente, e o outro rabino falou: ah, não, poderia ter mais sal. Isso teve uma repercussão enorme. Uma coisa que ele não pensou que ia acontecer. Quando a mulher saiu, Hafetz Haim disse, todo pálido: não acredito. Durante minha vida, eu evitei falar ou ouvir Lashon Hara, e agora Deus fez com que eu fosse com você, e eu tenho que sofrer ao ouvir você falar Lashon Hara. Eu me arrependo de vir com você. Estou convencido que o propósito da minha viagem não é para uma necessidade espiritual, afinal de contas. Do contrário, isso não teria acontecido comigo. Então, o outro rabino ficou perturbado e assustado e disse: o que disse de tão ruim? Eu disse que a comida estava boa, só acrescentei que faltava sal. E aí, o rabino falou: você simplesmente não percebe o poder das palavras. Nossa hospedeira provavelmente não cozinha. Sua cozinheira deve ser uma viúva pobre, que precisa desse trabalho para sustentar seus filhos. Agora, por causa do que você disse, a dona irá à cozinha, reclamará com a cozinheira, ela em autodefesa dirá que pôs sal e provou a comida. A dona acusará de mentira, dizendo que rabinos não mentem, então ela que estava mentindo. Elas discutirão, haverão palavras fortes, e a dona da casa ficará tão brava que demitirá a pobre cozinheira. A mulher então sairá do trabalho e a família dela ficará sem sustento. Veja quantas transgressões você causou. 1. Falou Lashon Hara. 2. Eu e a dona ouvimos Lashon Hara. 3. Você fez que a dona repetisse Lashon Hara. 4. Você fez com que a cozinheira mentisse. 5. A dona provocou o sofrimento da viúva. 6. Causou uma discussão que é uma proibição da Torá. Então, o rabino sorriu para Hafetz Haim e disse: Rabino Israel, Hafetz Haim, por favor, você está exagerando. Você está indo longe demais. Algumas palavras simples não podem causar tudo isso. Então, Hafetz Haim falou para ele: então se você acha isso, está tudo certo. Vamos lá na cozinha e ver o que está acontecendo lá. Eles abriram a porta, viram que a dona estava repreendendo a cozinheira, a viúva estava chorando. O rabino, quando viu aquilo, ficou branco, correu para a cozinheira e implorou perdão, se desculpou muito pelo dano e o sofrimento que tinha causado a ela.
suplicou para a dona que esquecesse esse dente e deixasse a mulher permanecer no seu trabalho. Inclusive ofereceu de pagar para manter a cozinheira. A dona da hospedaria, que era uma mulher bondosa, acabou aceitando o pedido do rabino, etc. Então, você deve ter se assustado, porque tamanha preocupação com uma viúva. O nosso país vive intensa injustiça social e é muito, vamos dizer, duro em relação ao convívio social entre as diversas classes sociais, devido ao fato de haver a maior desigualdade existente aqui no Brasil por origem econômica, da qual se dá por motivos históricos da colonização. Então a Torá fala que se você causar sofrimento à viúva e ela clamar ao Eterno, o Eterno também provocará a morte dos homens, deixará as esposas viúvas e os seus filhos órfãos. E o detalhe, a pessoa vai entrar numa espiral de sofrimento muito grande no Olam Rabá, porque nos ensinos rabínicos a alma no mundo vindouro tem o poder de ver o que acontece aqui na Terra através de uma janela que se abre no tempo e espaço entre as duas dimensões, e a pessoa vivencia todas as desgraças que se abate contra a sua família, mesmo que ela esteja lá naquele plano, em que para nós é definido como morte. No mundo espiritual é simplesmente passar de um plano para outro. Então, esse sofrimento se multiplica por uma angústia, porque a pessoa ela acaba recebendo erros e retificações a nível coletiva. Não é como a sociedade odierna vive achando que deve tudo a si mesmo, um egoísta, uma pessoa que só consegue visualizar a si mesmo. É como temos observado no nosso trabalho com o Beneno, sim, muitas pessoas se comunicam conosco, e aí a gente vê que tem uma certa falsidade, fica tentando enganar, mas o ser humano é assim mesmo. A gente não deve ficar apegado a isso, principalmente quando a gente quer o judaísmo verdadeiro, o judaísmo ortodoxo. Ah, é porque existe uma certa querela que tem se revelado entre os irmãos. É puramente porque as pessoas estão vivendo nesse princípio de Lashon Hará, num princípio de fazer mal ao outro com intenção já de destruir a outra pessoa. Então, é algo complexo, porque se o rabino tivesse elogiado a sopa da cozinheira, os acontecimentos estariam totalmente modificados. Por isso, o Talmud de Yerushalayim, PA 11, fala o seguinte: Arba'a devrei shechen Yifraim men chadam ba'olam hazeh v'hakaren kayamet lo le'olam haba ve'lo kan avodah zara ve'gilui ariyot ve'shifichot damim ve'lashon hara keneget kulan. Há 4 transgressões pelas quais pagamos neste mundo e no próximo: idolatria, imoralidade sexual e assassinato. O Lashon Hará é equivalente à gravidade de todas elas. Então, só cometeu idolatria. Você acha que tem conexão com Deus? Não. A imoralidade sexual. Todas as pessoas da mídia que ensinam uma vida libertina, elas estão associadas a essas forças ocultas que a Torá acabou de falar que são chamadas de demônios. Então, elas têm como objetivo principal o descaminhar da sua alma, porque a alma dela já está condenada e quer levar os outros juntamente com ela. Então, Hashem
Ele fala que ambos equivalem ao assassinato. Quem mata uma pessoa tem repercussões muito mais profundas do que ela imagina, porque alcançou não só aquela pessoa que ela matou, mas aos seus futuros descendentes, aos seus parentes, e colocado na ponta do lápis, por exemplo, 1000 anos da descendência de uma pessoa, dá um número de mais de 1 milhão de pessoas que a pessoa matou ao assassinar alguém. Basta somente nós entendermos o seguinte: a humanidade hoje toda ela se constitui mais ou menos de quase 7 bilhões de pessoas. Todos nós somos descendentes de quem? Noé. E Noé é o descendente em linha reta de Sete. Agora vamos pensar. Caim matou Abel. Imagine, pelo mesmo número proporcional de 7 bilhões de pessoas descendentes de Sete, quantas pessoas Caim matou pelo número de descendência multiplicada quando assassinou Abel? O equivalente a mais 7 bilhões de pessoas. Então, chegamos à conclusão que Caim, quando matou Abel, matou 7 bilhões de pessoas. Foi a destruição do universo que ele fez. Então, os nossos sábios nos ensinam, através de cálculos, que famílias extensas, questão de 1 bilhão de pessoas, podem ter o mesmo ancestral comum na Idade Média, por incrível que pareça. Então, de Adão e Eva, somos nós descendentes. Mas a história seria outra, se Abel não teria sido assassinado. E o Lashon Hara é igual a todas elas. Por quê? Porque é uma sequência dos mesmos erros. O Lashon Hara leva as pessoas a realmente seguirem o caminho contrário à Torá. A Torá está ensinando, Deus é um. O Lashon Hara vem e fala, acredite em Jesus de Nazaré, porque ele é o Messias e é Deus ao mesmo tempo. Falácia, mentira. A outra coisa, veio o Lashon Hara e diz, não, você deve viver uma vida em liberdade, sem preconceitos, deve fazer as relações sexuais da forma que você desejar, como as bestas feras fazem. Daí vai levar a pessoa a um nível de várias punições no mundo espiritual, e as pessoas se desencaminham e acabam vivendo situações que podem levá-la à mesma morte, porque as questões de honra familiar, questões de crimes passionais e muitas outras situações se estabelecem por causa desse tipo de atitude impensada, que pode também incorrer em doenças sexualmente transmitíveis. Então a pessoa pode se tornar vítima de um juízo de sofrimento e dor antes da sua própria morte. Quem, por exemplo, fica com a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, geralmente, quando os coquetéis não fazem mais efeito, adquire uma simples bactéria que se generaliza pelo corpo e a pessoa morre. Outra situação, um assassino. Embora hoje vivamos numa sociedade democrática com pensamentos de direitos humanos muito contraditórios entre si, porque sabemos que a gente vai entender no final da aula que existe uma diferença entre o Lashon Hara e o alerta. Então, o que estamos fazendo é um alerta. Sabemos que no país que existe muita manipulação. Então, aqueles que deveriam de fato pagar pelo erro que cometeu, até mesmo por uma expiação, para que chegasse no mundo vindouro purgado e purificado e evitasse situações que vão levar a alma dele a um sofrimento muito grande. Pois é, a pessoa matou. Qual é o decreto da Torá? Se matou
a sua alma, seu corpo tem que morrer por causa daquela alma que você fez perecer. É o correto. Não adianta falar, a pessoa vai ficar 13 anos presa, aí faz uma situação que a pessoa só fica 3 anos e dependendo se for réu primário, paga um dinheiro e sai em liberdade sem acontecer nada com ele. Esse modelo de justiça é um modelo completamente desvirtuado da Torá. Então, nós demos os exemplos anteriores de como o Lashon Hara é ruim. Porque Zipporá ficou com lepra e os espias acabaram morrendo por aquilo que tinha ocorrido. Então, quando em Devarim 24, 8, 9, que um verso de Deuteronômio que citamos durante a semana, que diz assim: Hishamer Banigah Hatzrad Leshimo Miod Zerou Et Asher Asar Asher Lekel Lemidian Badera Betzaiter Mitzrayim. Seja muito cuidadoso sobre a praga de lepra. Lembre-se do que Deus fez com Midian no caminho quando estavam saindo do Egito. Rashi, um comentarista medieval, ele fala um comentário da lei oral que ia ser esquecida se não tivesse escrito. Lembre-se, se você quiser se assegurar que você não sofra de lepra, não fale Lashon Hara. Lembre-se do que ocorreu com Miriam, como foi castigada e quando ela falou Lashon Hara sobre seu irmão. Na sociedade atual, isso é uma coisa que não tem muito a ver, não tem problema. Algumas sociedades até desenvolvem isso nos seus compatriotas, como vocês mesmos podem verificar através de estudos linguísticos. Quando você fizer curso de espanhol, por exemplo, o professor vai te dizer que é uma cultura dos países latino-americanos e até mesmo de fala espanhola que se alastra pelo mundo. Não é só a Espanha ou a América Latina que fala espanhol, existem outros países do mundo que também falam, seja na Ásia ou na África, enfim, que o costume deles é sempre estar reclamando, e isso é algo muito grave. Então, Maimonides, Mishneh Torah, Shulchan Aruch, embora Miriam fosse irmã dedicada de Moshe, e ela não tivesse e Moshe não tivesse se incomodado com seu comentário, ainda assim a sua fala negativa foi uma transgressão séria. Mesmo que ela no passado tivesse arriscado sua vida para salvá-lo do Nilo, quando ela falou de forma negativa acerca de seu irmão, foi punida, o que demonstra claramente que um mérito foi totalmente esquecido por causa de uma pequena transgressão. Ela teve um mérito muito grande de deixar Moshe em vida. É o que está querendo o Ramban dizer. Que a intervenção dela no passado fez com que todo aquele milagre acontecesse com o povo de Israel. As pragas no Egito, os 10 mandamentos, a Torá, o maná, as asas da Shekhinah, o poço que dava as águas. Toda essa história maravilhosa do povo hebreu que inspira até mesmo outras religiões como o cristianismo, o islã, etc. Mas um pequeno erro dela quase colocou tudo a perder de méritos que ela poderia ter durante esses 3.330 anos. Então, você vê que é muito importante nós guardarmos nossa língua. Segundo, se os nossos sábios ensinam que os espias também acabaram falando mal da terra, e quando eles falaram mal da terra, acabaram trazendo, conforme o Talmud Bavli diz, Shelo
Netihatan, Gezerdin, Aula Voteino, Bamedebar, Elá, Aula Shom Hará, que o decreto que o povo judeu tinha que perambular no deserto 40 anos foi assinado devido ao Lashon Hará que eles falaram a respeito da terra de Israel. Ou seja, muitas coisas elas acabam ficando como que inativas. Imagine assim, Deus ele faz um perfil histórico de toda a humanidade. Ele sabe o que vai acontecer e ele ali arranja e coloca aquelas situações como coisas no meio do caminho inativas, que podem ser ativadas diante de certas palavras, porque isso nos será ensinado sem a semana que vem a outra, como entrarmos em Bereshit, que Deus falou e tudo se formou, tudo se criou, tudo passou da existência do nada a aquilo que conhecemos hoje. Então, o simples falar tem algo que traz a existência, e isso era muito conhecido por Balaão, que queria trazer uma destruição sobre o povo judeu. Mesmo citando aquelas lindas brahot, bênçãos, por detrás haviam códigos secretos que depois se revelaram na história do povo de Israel, como, por exemplo, ele falou que eles andam sozinhos com Deus. Jeroboão, posteriormente, uns 485 anos depois, ele faria um bezerro de ouro novamente, e assim Balaão ele conseguiria atingir uma parte enorme do povo judeu, 10 tribos. Então, pense, são 12. Mais 10 se desviam. Isso é um número percentual altíssimo. Então, feita a discussão quanto ao fato do povo judeu estar também no exílio espiritual até hoje, devido ao Lashon Hará, como Hafetz Haim fala em seu livro Be'avol Lashon Hará Gilu Israel. A transgressão do Lashon Hará levou ao exílio Israel. Pois bem, que há de tão ruim então na fala? Que há de tão prejudicial numa fofoca, se todo mundo gosta de falar mal mesmo um do outro? Televisão, jornal, internet, Facebook então é o que mais está contaminado. E me espanta pessoas que poderiam estar colocando luz, tá mergulhado no mundo romano, muito triste. E a gente às vezes aconselha, coloca uma palavra judaica, coloca uma expressão de trazer mais luz ao mundo, e a pessoa ainda mente. Isso é triste. Tome cuidado com a sua alma. Se você não ouve os sábios que Deus instruiu, então é muito complicado. Eu acho que vai ser difícil você ouvir Deus, na verdade. Você não consegue ouvir o homem, quanto mais a Deus. Então, essa fala nociva que existe no mundo, como as falsas notícias, falar mal do um, falar mal do outro, com propósitos mesmo de destruir a outra pessoa, levá-la a uma sentença judicial, levá-la a uma punição severa, a um ostracismo no meio da sociedade. Ostracismo quer dizer, é associado à seguinte ideia. Na antiga Atenas, uma pessoa cometia um erro muito grande contra a democracia ateniense ou tentava fazer um assassinato contra um político da época. Essa pessoa ia para uma assembleia geral de todos os cidadãos e haveria de se fazer um voto, e aquelas pessoas iriam decidir se aquele indivíduo ia deixar de participar de tudo em Atenas, e inclusive ele ia ser expulso da cidade
e não mais ia ser considerado cidadão ateniense, não ia ser considerado mais um grego, e essa pessoa ia ser também expulsa em várias outras situações, a semelhança de como quando a Igreja Católica dominou o mundo por 1000 anos, sob o pretexto de excomungar alguém. Isso naquele tempo significava confisco político, a semelhança de que imagine você se todos um dia pudessem chegar para você e falar que você está expulso da sua casa, vocês todos dessa cidade não têm mais casa. E vocês vão ter que mudar de cidade e vai ser a força, senão todo mundo aqui vai morrer porque uma ogiva nuclear está vindo ou um meteoro está vindo. Uma calamidade nacional, as pessoas haveriam de se deslocar obrigatoriamente e isso era a lei do ostracismo. Então, muitos querem aplicar o mesmo conceito ao outro. Bem, sabemos que muitas vezes existem brigas como entre Cora e Aaron, e Moshe queria colocar uma definição na solução do problema, e Cora acabou se ligando ao Guerrinon e acabou sendo ali excluso da presença divina. Então, é muito importante entendermos como nos afastarmos da aparência do mal, porque no rolamento do processo judicial, muitas vezes como copartícipes, e não sabemos nem qual é o motivo. Então, vamos ficar atentos. Não entrem em debates entre grupos partidários políticos que aparentemente se apresentam com uma roupagem religiosa, porque muitas vezes você pode entrar dentro de uma espiral de problemas que depois não há volta, não tem saída. Preferimos ter uma audiência regular do que muitas vezes uma audiência explosiva e que conduzam as pessoas ao inferno, porque é isso que a humanidade vivencia nos tempos de hoje. Muitas orientações não são feitas de forma pedagógica, outras acabam levando as pessoas para um caminho desviado da Torá. Tudo isso é sério. Então, o Lashon Hara contradiz o plano da criação. Talmud Bavli, Arahim 15b. Deus não pode existir no mesmo mundo como se alguém que fala Lashon Hara. Então Deus não pode viver nesse mesmo mundo. Como está escrito, Kol HaMispah Lashon Hara Omer HaKabah Enani Vehu Yehole Ledor Baolam Shnema Milashni Basaiturei Oto Lo Uchal Otikri Oto Lo Uchal Alá ito lo ohel. Em relação a quem fala Lashon Hara, Deus disse: Ele e eu não podemos coexistir no mesmo mundo. O mesmo verso em Tehillim 101:5 diz: Quem difama o seu amigo secretamente, ele eu não posso tolerar. Não leia isso como não posso tolerar o hal, mas não posso comer com ele. Por quê? Porque existe uma explicação judaica que utiliza-se da seguinte expressão: como o templo foi destruído, Deus, por assim dizer, ficou sem a mesa da proposição, que era colocado os pães da face, lá Rapanim. Então, há uma substituição da alimentação sacerdotal pela mesa judia, como os alimentos da Kashrut, o Kiddush de Shabbat, das festas religiosas judaicas, que por assim dizer, recebe a visitação de Hakadosh Baruch Hu, e assim ele participa daquela refeição festiva, como é visto claramente lá no livro de Shemot para Shaitro, quando Jetro ele é recebido por Moshe, Moshe dá um banquete e fala que Jetro estava na presença do Eterno, porque Moshe, como rabino, representava Hashem,
e Jetro estava num processo de techuvá, de arrependimento, de conversão ao judaísmo. Então é como se a presença divina estivesse ali presente claramente. Então, na vida do judeu, onde tem ali as palavras da Torá no meio da sua mesa, enquanto ele está comendo, está convivendo com as outras pessoas, está fazendo kiddush, é como se o próprio Eterno estivesse vivendo com ele. Mas quando a pessoa fala mal do outro, é como se o Eterno abandonasse ele. Então, não quer ser abandonado por Deus? Deixa de falar do outro. Rabino Menachem Schlanger, Midot Haemunah. Embora as pessoas tenham fraquezas, Deus vê o bem nelas e as orienta para alcançar sua própria perfeição pessoal. Aquele que fala Lashon Hará está sempre destacando a fraqueza das pessoas e ignora o bem que há nelas. Dessa forma, contradiz o plano de Deus para a humanidade. O mundo do falante do Lashon Hará é uma contradição ao mundo que Deus criou. A explicação é evidente, que o mundo é imperfeito e possui, sim, deficiências. Mas Deus controla os acontecimentos no mundo para levá-lo à suprema perfeição. Isso se aplica também aos indivíduos. Cada pessoa, sim, tem imperfeições, deficiências, mas Deus, sua compaixão, vê o que há de bom dentro da pessoa para que ela não seja destruída. O objetivo é levá-la ao aperfeiçoamento pessoal. Então, não deveríamos rotular as pessoas. Não deveríamos destacar os aspectos negativos, porque dessa forma estamos fazendo que essas fraquezas sejam uma realidade permanente, fazendo com que o indivíduo não consiga remover de si os aspectos contraditórios de sua individualidade e vemos destruir o mundo que Deus criou, que está voltado para a perfeição. Então, quando alguém fala Lashon Hará, está contradizendo Deus. E quando fala fulano, o jeito dele é esse. Existem exceções, que vamos dizer no final. Ramchal, Moshe Haim Luzzatto, em Derech Hashem, Caminho Sagrado, ele diz que Deus dispôs os acontecimentos deste mundo de forma que eles sejam afetados pelas cortes de justiça nos mundos espirituais. O julgamento de nossos atos ruins é adiado devido à bondade divina, até que o Satã, o anjo acusador, demande que sejamos julgados. De uma certa forma, Deus faz vista grossa, por assim dizer, daquilo que nós seres humanos costumadamente praticamos. Os anjos têm um aspecto menos verificador e onisciente que o nosso Deus. Nosso Deus, ele tem a proeza de ver nossa mente, nosso coração e saber de imediato nossas ações, porque ele é o autor e criador do universo. Só que, no entanto, os anjos, eles só conseguem ver o nosso comportamento. Então, como eles observam o nosso comportamento e estão atrelados ao senso do tribunal sagrado de Hakadosh Baruch Hu, Satã, ele tem que usar os meios estabelecidos para ser feita a correta forma de acusação. Tem que haver testemunhas, tem que haver arrolamento de processo, tem que ter ali uma audiência diante do Criador. Deve ser no momento que Deus chama o seu nome ao processo de ser julgado. Então, nesse momento, se o anjo acusador tiver algo da sua pessoa que contradiga uma realidade ou uma estrutura espiritual que Deus quer estabelecer sobre você, então ele vai reclamar para que aquela pessoa venha se consertar. O objetivo final é esse. O objetivo de Satã não é como no cristianismo ensina, que é te levar para o inferno. Não é nada disso. O objetivo de Satã, conforme a gente leu aqui na Torá, é fazer que a pessoa faça techuvá. Então, tem uma parábola que acontece no Zohar, que é a seguinte. Satã se disfarça de mendigo e aparece no banquete que Abraham deu para todos os líderes da terra. E ali Abraham enxota ele e fala, não, aqui não pode entrar mendigo, só pode, porque aqui tem os reis, os príncipes,
mas não dá nenhuma comida para ele. Então, Satã fala, olha, Abraham, que é o teu modelo de misericórdia e benignidade, não me deu nenhum prato de comida. Depois ele ficou observando e viu que nenhum sacrifício foi feito para Hashem enquanto houve ali a festa do desmame de Yitzhak. Então ele fala, e aí, Hashem, como vai resolver esse problema? Essa pessoa vai ficar assim o tempo todo? A situação pode se levar para ali uma espécie de um falso compromisso religioso. É como se Satã ele tivesse claramente uma perspectiva de que o ser humano ele tem que sair da falsidade e que ele não pode ficar vinculado a nenhum aspecto de idolatria, de egoísmo e coisas assim. Então o que ele faz? Denuncia o ser humano para que Deus haja e puna através dele mesmo, do próprio Satã e suas forças ocultas, para que aquela pessoa, através do sofrimento, venha fazer uma techuvá. Claro que quando chega esse momento da techuvá, então Hashem fala para Satã sair, Satã é derrotado, por assim dizer, e assim a pessoa obtém forças espirituais se vinculando a Hashem e consegue vencer essas forças. Bem, é um aspecto muito simples de entender quando a gente tem uma visualização judaica de se compreender as coisas. Que não existe um dualismo. No próprio Razino, Deus fala, não existe outro Deus comigo. Só eu existo. Eu faço viver, eu firo, eu saro, eu sou aquele que castigo, aquele que rebaixo, mas aquele que exalto. Eu sou o Deus que criou a morte, o Deus que criou a vida. Eu sou o Deus que criou o mal, eu sou o Deus que criou o bem, eu criei as trevas, eu criei a luz, Deus criou tudo. Não existe nada que Deus não tenha criado, mas criou com o seu objetivo, com o seu propósito, com o seu objetivo, e nós seres humanos deveríamos ter essa mentalidade que expurga de uma vez por todas o conceito dualístico utilizado pelos sistemas religiosos apóstatas. Então, em Tehillim 34, 13 e 14, como já falamos, Davi deseja que nós venhamos escolher a vida. E como poderíamos fazê-la se nós desviássemos do Lashon Hara? Bem, por que a vida neste mundo e no mundo vindouro só dependente de evitar falar Lashon Hara? Há muitas outras mitzvot proibições. Os comentaristas explicam que a expressão que deseja a vida se refere ao Olam Rabá, vida vindoura, após morte. A expressão amo os dias de ver o bem se refere a este mundo, que é só uma questão de dias para a vida eterna. Parece ser desconcertante que o versículo aconselha a pessoa a evitar esse pecado específico de falar negativamente. Afinal de contas, há 248 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos. Por que somente essa transgressão específica é destacada? Uma vez que os nossos atos e atitudes são refletidos no mundo espiritual, se nós falamos negativamente sobre os outros, as acusações negativas são trazidas contra nós no mundo espiritual. Assim, aquele que fala Lashon Hara desperta acusações no mundo superior contra ele e contra o povo judeu, dando poder ao Satã para lhe acusar e levar o povo judeu a julgamento, trazendo sofrimentos, exílio e outras situações que ocorreram ao longo da história judaica até os dias de hoje, como por exemplo o fato de ainda haverem os inimigos do povo judeu com força da descendência dos filisteus que ainda prejudicam a colonização da Terra Santa. Então, Rabino Israel Meir Kagan, que é o Sefer Hafetz Haim, ele fala que as palavras negativas levam uma morte dos outros através da corte celestial. Um exemplo disso, Korah. As palavras do Lashon Hara são comparadas com flechas, porque faladas uma vez, não existe como retornar, como fala o livro de Jeremias 9:7. Como se pode remediar as consequências de quem fala Lashon Hara? Não há remédio. Certa vez um homem espalhou um boato sobre o outro, mas se arrependeu e procurou o rabino para perguntar como se consertava.
Rabino disse para ele comprar um saco de sementes e espalhá-la num campo grande ao vento. Isso ocorreu, passou os dias, e o homem foi visitar novamente o Rabino. E o Rabino disse: volte para o campo e recolha todas as sementes. O homem protestou e disse: mas elas se dispersaram por todo lugar. Nunca encontrarei todas elas. Inclusive, algumas delas já enraizaram. Rabino respondeu: agora você entende. Quando nós falamos mal de outra pessoa, o efeito é grande. E é um dano que nunca pode ser desfeito. Por isso, o Lashon Hara acaba prejudicando na própria essência a alma da pessoa, acaba maculando a alma dela, fazendo com que ela venha passar por aspectos retificadores no Gehinnom, que é um lugar de purificação, o inferno, conhecido pelos cristãos, por assim dizer. Então, o homem ele acaba tendo um privilégio sobre os animais pela sua capacidade de raciocínio e demonstrar esse raciocínio pelo poder da palavra. A fala combina aspectos físicos e espirituais da pessoa, definindo como aquele ser humano é. Porque a fala ela vem na verdade da alma. E se a pessoa entender isso, ela se aperfeiçoará. Quais são as 5 categorias de Lashon Hara? Bem, as 5 categorias do Lashon Hara são as seguintes. Rehilut. Dizer para alguém sobre o que outras pessoas disseram sobre ele ou fizeram com ele. A própria informação pode ser neutra, mas ela pode ser a causa de uma discussão ou de sentimentos negativos entre as pessoas. Segundo, Lashon Hara é fala depreciativa sobre alguém, proibida mesmo se for verdade. Consiste em uma fala que provoca dano, que não pode ser depreciativa, mas ainda assim pode causar dano físico, emocional ou financeiro. Motzi Shem Ra é utilizar-se de falsidades para destruir outras pessoas. Nat Devarim, o quarto, causar sofrimento ou vergonha com palavras. 5. Algo que esteja implícito é depreciativo ou prejudicial, mesmo que seja como uma piada ou uma falsa inocência. Então, a pessoa que usa essa primeira entidade provocar discussões está associado aos espíritos que promovem desarmonia entre as pessoas com o objetivo de dominá-las. Quando alguém quer provocar entre as pessoas discussão, não de forma construtiva, mas sim algo destrutivo, espalhando boatos, fazem com que as duas partes vivenciem o ódio. Então, quando alguém diz, por exemplo, fulano disse isso e aquilo sobre ti, fulano fez o seguinte contra você, esse é um tipo do Lashon Hara que leva a alguém ficar intrigado contra o outro e querer retaliações. O Esiri Hilut substitui a Shalom por discussões e ódio, levando à destruição comunidade. É como muitas pessoas no poder, como por exemplo Otto von Bismarck, que a ele se atribui a reunificação alemã, utilizava dessas táticas de colocar um país contra o outro, utilizando-se de mensageiros associados aos monarcas de então, para que fosse feita a unificação alemã, por assim dizer,
mas que provocou aquilo que na década de 60 foi verificado na Alemanha como a divisão do país, divisão de Berlim, sofrimento entre as pessoas, entre as duas Alemanhas. Então, levou ao caos e ao sofrimento. Fala prejudicial e depreciativa. A depreciativa ocorre quando alguém tem uma opinião desfavorável em relação a alguém. E prejudicial é quando quer fazer um dano físico, emocional, financeiro para o sujeito. São duas etapas de um mesmo tipo de Lashon Hara. Isso é o que o Lashon Hara provoca. É apresentar uma opinião contrária ao outro com o objetivo de lhe trazer destruição. Por exemplo, digamos que há dois grupos políticos que queriam ter a mesma visão, mas com objetivos de demonstrar que o outro está errado, vem ao público, diz que aquela pessoa, além de estar errada, ela está cometendo erros e o objetivo é justamente minar o outro partido político. Isso é uma espécie de Lashon Hara. Isso acontece muito no mundo religioso. Então, de fato, isso é proibido. Temos aquele que calunia o outro usando mentira, porque o Lashon Hara, ele parte de uma premissa assim: eu vou trazer à tona algo que é verdadeiro com o objetivo de trazer ali a destruição de pessoas, porque quero fortalecer o meu grupo. Já o Motzi Shem Hara, ele tem como base a mesma coisa, mas colocando algumas mentiras no meio. Por exemplo, quem fez isso foi Korah. Korah, ele colocou que Moshe roubava, agravou ali a situação entre ele e os outros. Então, como se alguém do outro partido dissesse que houve um crime sem ter acontecido. Também aquele que venha causar sofrimento um ao outro. Isso é muito comum entre os casais. Um querendo brigar com o outro, dizendo que um é feio, o outro é desagradável, que o outro merece morrer, etc. Isso daí é um tipo de palavras que se usam para que venham magoar as pessoas ou venham envergonhá-las, como quando alguém quer demonstrar sua superioridade sobre o outro, chega num grupo público, utilizando-se de sua reputação, querendo destruir a reputação do outro, traz à tona um erro que de repente a pessoa cometeu em público, com o objetivo de mesmo tripudiar e mostrar sua superioridade. Isso é algo feio. Existe um tipo chamado de pó de Lashon Hara, que são exemplificados através das seguintes formas. Alguém que diz assim: quem pensaria que fulano de tal estaria assim hoje? Isso implica que no passado ele era diferente. Não vamos falar sobre Beltrano. Eu não quero dizer o que aconteceu com ele. Está implicando que tem alguma coisa errada com ele. Falar positivamente de alguém na presença de seus inimigos, porque provocará que eles falem mal do sujeito.
Falar Lachumara sem malícia com uma piada ou leviandade. Então não pode fazer piadas com as pessoas que você, por algum motivo, desgostou. Não pode. Da mesma forma, fingir ser inocente como se ele não tivesse ciência do fato que está falando o Ashurara. E dizer, eu achei que havia nada errado nisso, não sabia que era o Ashurara. Então, como podemos retificar esse erro? Bem, primeiro, o fato de que não poderíamos aludir de nenhuma forma a uma mensagem depreciativa ou prejudicial sobre o outro. Por exemplo, Yaakov disse, quando eu ver chegar, ele irá ajudá-lo. E Yitzhak cinicamente fala, Ruben com certeza vai fazer isso. E aí ela fica debochando da outra pessoa. Não pode isso, ela chora. Tem uma diferença entre ouvir e acreditar sobre Lashon Hara. É proibido aceitarmos e acreditarmos nele. Agora, também é proibido ouvir intencionalmente um Lashon Hara. Ouvi-lo é proibido. Porém, se a informação dita possa dizer respeito a uma pessoa no futuro, é permitido escutar e se preparar e proteger-se. Isso é permitido porque sua intenção não é ouvir a informação apreciativa sobre a pessoa, mas se proteger do dano. Um exemplo típico disso é, por exemplo, no dia que passa Rosh Hashanah, 13 Tirei, é feito um jejum chamado jejum de Gedaliahu. Por quê? Gedaliahu foi o último governante da casa de Judá na época que Nabucodonosor tinha levado o povo para o exílio antes da terra ficar devastada completamente. Nabucodonosor tinha deixado ali pessoas mais pobres, feito uma espécie ali de reforma agrária, e disseram para Gedaliah, olha, Ismael vai vir e vai te matar. Ele falou, não, e daí ela chorará, não acredito. No final de contas, Ismael fez isso mesmo, matou ele. Era o certo ele ter se preparado e se precavido, mas também não poderia desenvolver um ódio no seu coração contra aquela pessoa. Então, essas duas coisas são diferentes uma da outra, ouvir e acreditar. Você pode ouvir Lashon Hara para se defender de uma circunstância futura, mas não pode aceitar aquilo como um fato verdadeiro a ponto de colocar você em ódio contra o outro, porque a Torá proíbe odiarmos alguém, guardarmos mágoa de alguém, como está escrito no livro de Vaikra. Então, por exemplo, um determinado empresário se envolveu em práticas de negócios desonestas. Você pode se proteger se te falam que ele se envolveu nisso, mas você não pode afirmar que ele seja um ladrão, ou tratá-lo friamente, ou nutrir um ódio interno contra ele. Um outro exemplo, se um boato fundado circula que o indivíduo é considerado pobre, mas ele está arrecadando muito mais do que era permitido, como acontece em alguns países do mundo, como no nosso, que muitos fazem os desvios às suas contas particulares, não deveríamos de deixar de ajudar alguém por causa desse tipo de comentário. Embora seja difícil, e alguns falem que isso pode representar injustiça, etc. Mas pense naquela pessoa lá que é pobre e não tenha nada, e de repente alguém recebe uma brahá e quer abençoar ela, e começam a abençoar, e a pessoa
de repente cria um fundo e tem um milagre. Acontece uma coisa na vida dela que transforma a vida dela. Você não pode querer bloquear esse fluxo de energia divina, porque aquele momento é um momento de transformação para a vida dela. E quando muito nesse aspecto da caridade. Porquanto, não devemos acreditar quando as pessoas odeiam aquela pessoa e nem muito menos quando tais boatos não podem ser confirmados. Só podemos acreditar em algo ou ouvir algo de Lashon Hara quando existem várias informações que confirmam que aquela pessoa realmente praticou aquela ação, muitas fontes e que sejam imparciais. Então, mesmo assim, é proibido repetir o que se ouviu ou se testemunhou pessoalmente para outras pessoas. Deveria transcorrer como uma espécie de segredo de justiça. É por isso que muitas situações se estabelecem entre as nações de vingança e tentativa de as pessoas resolverem os problemas pela sua justiça pessoal, porque a mídia ela tende a usar as situações criminosas para fazer ibope e acaba lançando o nome de diversas pessoas ao público e ficam sujeitas, por assim dizer, a restituir uma indenização por difamação ou calúnia, mesmo se ela apresentar diante do tribunal que o público tem direito à informação. Felizmente sabemos que alguns juízes haverá de concordar com as mídias. Mas a forma correta de se entender é que realmente está se ferindo a integridade dos outros. Quando alguém ouve algo que não seja positivo sobre o outro, para contar tal informação a outras pessoas, para se auxiliar a vítima ou espalhar quão inaceitáveis são os atos que foram praticados, existem 7 condições estabelecidas por Israel Meir Kagan em Sefer Hafetz Haim, Shulcot Lashon 10:1-2. 1. O falante da informação negativa deve ter testemunhado o incidente e não ter escutado sobre ele de alguém, a menos que ele seja capaz de checar sua veracidade. 2. Ele deve refletir com tranquilidade se o incidente realmente constitui o roubo, dano ou delito, examinando o assunto por todos os ângulos e não chegando a conclusões precipitadas. 3. Primeiro ele deve tentar abordar o próprio transgressor, se isso for possível, repreendê-lo delicadamente pela sua transgressão e estimulá-lo a corrigir a situação. 4. Não deve exagerar na sua descrição do que ocorreu. 5. A sua intenção deve ser somente para realizar a justiça e não, Deus nos livre, para sentir prazer com a exposição negativa de seu companheiro, nem ele pode falar por ódio que ele guarda sobre a pessoa. 6. Se há alguma forma que ele pode chegar aos mesmos resultados sem ter que recorrer a contar informação negativa, ele deve agir dessa forma. 7. Deve estar claro que as consequências que o transgressor sofrerá não serão menos graves do que aquelas que ele confrontaria se ele fosse trazido para um Beit Din, um tribunal judaico. Então, o que a gente acaba entendendo é como
o judaísmo acaba visualizando essa situação do Lashon Hara diferentemente do que os outros povos. Existe até uma certa parábola que nossos sábios acabam evocando, que o povo judeu é o único povo no mundo que pensa sobre isso. Tanto que imagine que pudéssemos consultar vários povos sobre os problemas que a humanidade precisaria retificar. Bem, apareceria muitas coisas. Apareceria erradicarmos os efeitos dos gases na atmosfera que provocam o efeito estufa. Outros iriam dizer solucionar o problema da poluição sonora, problema visual, da poluição visual. Iriam apresentar uma agenda 21, iam dizer muitas coisas, menos sobre que a humanidade precisa retificar o que fala para que vivesse de forma feliz e saudável. Diz os nossos profetas que um dia Hashem dará uma língua sagrada para que todos os povos o invoquem. Quando o Mashiach, o verdadeiro e único Mashiach, chegar, ele conseguirá restabelecer o equilíbrio da palavra vivida no ser humano, e assim todos irão dizer, como no final da oração de Aleinu Neshaber, naqueles dias todos dirão que Deus é o nosso Rei, Deus é um e o seu nome é um. E assim seja, Baruch Tirrié, e haja a reconstrução do terceiro templo, ou seja, e que haja para todos assim um bom ano e uma retificação da sua fala que venha trazer as brachot de Hashem sobre sua vida. Amém, veru, amém, shalom, ve shalom.